Eu recebo aqui em nossos estúdios hoje para falar sobre as doenças da coluna, se elas aposentam ou traz algum benefício para a pessoa que está com esse problema, com essa doença. Agora com a doutora Marcela França, ela que é especialista do direito previdenciário e vai tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse assunto a partir de agora. Doutora Marcela, é um prazer recebê-la. Fábio, como sempre, é uma alegria estar aqui falando sobre um assunto tão importante e comum. Sim, muitas pessoas estão sofrendo ali. Muitas vezes falam assim, não estou conseguindo carregar peso, está tomando remédio, injeções, fazendo tratamento e insistindo naquele trabalho de carregar peso e fazer esforço repetitivo, seja agachar e levantar várias vezes. E isso vai acarretar um problema ao longo do tempo e até mesmo a pessoa pode ficar deficiente, né, doutora? Exatamente, Fábio. E todo mundo que está nos assistindo agora, eu tenho certeza que conhece alguém ou tem algum familiar que tem um problema na coluna. Doutora, e eu começo te perguntando, quem tem problema na coluna tem direito de se aposentar mais rápido? Fábio, essa é a grande questão, porque é uma procura que a gente tem muito grande no escritório. Doutor, eu tenho problema na coluna, quero me aposentar por invalidez. Tem como me aposentar? O quadro clínico, problema na coluna, dores crônicas na coluna, podem adiantar a sua aposentadoria. Por exemplo, uma aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas o problema na coluna apenas, ele não aposenta. É isso que eu iria te perguntar agora, se a pessoa apenas tem o problema por si só, ela consegue essa aposentadoria por invalidez ou da pessoa com deficiência ou algum benefício? É necessário que essa pessoa, se ela for aposentar por invalidez, que ela esteja inválida para os atos da vida. Uma aposentadoria por invalidez não é apenas para o trabalho, a pessoa tem que ter outros impedimentos, principalmente a curto, médio e longo prazo. Mas um problema na coluna, ele é tão grave que não existe uma outra opção a não ser a aposentadoria. Muitas pessoas ficam arrastando no INSS 6 meses, 1 ano, 2 anos, com problemas na coluna, tendo altas e voltando, até se aposentar por invalidez. Esse é o primeiro quadro. O segundo é a aposentadoria da pessoa com deficiência. O que é a pessoa com deficiência? Aquela que tem um problema na coluna, muitas vezes, de nascença ou adquirido ao longo da vida, onde ela não está incapaz para o trabalho, mas ela tem que fazer um maior esforço, ela tem barreiras para que ela exerça a função dela no dia a dia. Aí surge essa pergunta que eu vou te fazer aqui agora. Qual que é a diferença entre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria PCD para quem tem problemas na coluna, doutora? Porque pode haver uma confusão, né? Exatamente. Inclusive, nós temos uma pauta no meu canal no YouTube e no canal da TV Cidade também. Tem essa entrevista. Essa entrevista ela é recente, Sim, de alguns meses, falando que é melhor aposentar por invalidez ou por deficiência. Cada uma delas tem os seus benefícios, mas cada uma delas tem os seus requisitos. A aposentadoria por invalidez é que a pessoa não tem condições de exercer nenhuma função. É tanto que quem aposenta por invalidez, normalmente ela recebe um acréscimo de 25% e não pode voltar a exercer outra atividade. Já a pessoa que aposenta por deficiência, porque ela tem uma limitação, ela tem que fazer mais esforço para ter um problema na coluna, ela pode se aposentar e continuar trabalhando. Agora, doutora, quais as situações que aposentam uma pessoa por invalidez por problemas na coluna? Você poderia mencionar algumas, por gentileza? Sim, Fábio, o mais comum hoje, é o que todo mundo deve estar imaginando, é o adoecimento no ambiente de trabalho. A maioria das pessoas estão adoecendo trabalhando, né, doutora? Até mesmo naquela condição que eu disse na introdução aqui do nosso bate-papo, quando a pessoa agacha muito, levanta muito, pega peso, faz exercícios repetitivos, principalmente com a lombar. Exatamente, só que a lombar, ela comanda os outros... Sim. Os outros membros. Então, a gente, por exemplo, essa semana nós tivemos a implantação de um benefício de uma aposentadoria por invalidez acidentária. A nossa cliente, ela adoeceu ao longo dos anos, porque ela é auxiliar de produção. Ela foi adoecendo coluna, braços, joelhos. Agora ela aposentou por invalidez, né? Vários problemas, hein, doutora? Vários. Ao longo dos anos, o problema, ele vai aumentando. E mesmo assim, ela fazendo acompanhamento, passou por cirurgias. Mas o adoecimento foi no ambiente do trabalho e na função que ela exercia. Trabalhava sentada grande parte do dia. Mesmo assim, ela desenvolveu um quadro clínico. E agora, quais as situações que mais aposentam por deficiência, por problema na coluna, doutora? Eu vou ilustrar essa sua pergunta com um exemplo. Por exemplo, nós temos no escritório um segurado que ele, nos últimos 20 anos, ele passou por 2 cirurgias na coluna. Ele está inválido para o trabalho? Ele não está.
Ele trabalha numa mineradora, só que ele trabalha numa função onde ele tem que levantar, agachar, Sim. levantar, ele pega alguns pesos que são amostras de pedras, como fala? Detritos, Sim. ele tem que pegar... Então, de minério, né? De minério, isso mesmo. Então, ele exerce uma atividade onde ele precisa movimentar muito a coluna e ele tem que ter firmeza, porque ele tem que segurar o saco nas duas mãos. Ele está inválido para o trabalho? Ele não está, mas ele tem que fazer um maior esforço, ou seja, a aposentadoria dele, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas depois que ele aposentar, ele vai sair dessa função que exige esse maior esforço, ele pode trabalhar numa outra atividade que não exija tanto dele. Ou seja, a aposentadoria da pessoa com deficiência não é que ela está incapaz para o trabalho, mas que ela tem que fazer o maior esforço. Agora, doutora, uma das dúvidas também das pessoas que nos assistem é a seguinte: a pessoa trabalha numa empresa, faz esforço repetitivo, carrega peso, ficou afastado um tempo porque não consegue carregar pesos, carregar caminhão, organizar o ambiente ali, seja lá onde trabalha, levanta, senta, né, faz um esforço repetitivo mesmo e com muito peso. Ela foi afastada ali com um atestado de 13, 14 dias, tomou medicamentos, repetiu o atestado, tomou a injeção, continua com o problema, levou o laudo para a empresa e ela ainda continua na mesma função. A empresa é obrigada a trocar essa pessoa de função? Se essa pessoa tiver o encaminhamento do médico do trabalho da empresa ou de um médico do trabalho, ela tem que ser alterada de função. Você falou de quem pega peso. Sim. Quem descarrega caminhão, a gente foi naquelas atividades onde é muito exigido A força, né? A força física. Existem situações, você já viu essas moças que trabalham em atendimento, de consultório, de lojas, que ela está com um foninho aqui, Sim. ela está no computador, ela tem que pegar alguma coisa. Tudo isso também adoece coluna, adoece joelho, adoece braço. Tudo isso também, mesmo que não tenha tanto esforço. Então, é necessário que essa pessoa guarde essa documentação e, se porventura a função realmente não está de acordo com o quadro clínico dela, tem que pedir que ela seja encaminhada, seja colocada numa outra atividade. E agora, qual que é a documentação necessária para ser aposentada na perícia do INSS no momento da solicitação da aposentadoria por invalidez ou PCD? Fábio, eu tenho certeza que tem muita gente em casa que vai gostar disso que eu vou falar, porque tem gente que gosta de guardar documento. E tem que guardar documento mesmo. Tem que guardar papelada, doutor? Tem que guardar tudo. Exame de sangue não precisa não sei que seja o quadro clínico, Sim. né? Mas exame de imagem, relatórios médicos, sabe aqueles receituários Sim. de medicamento? Tem que guardar tudo, porque você começa com um quadro clínico hoje, você não sabe como você vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ah, falam que tem que guardar durante 5 anos. Não. Guarde pelo tempo que for necessário. 20 anos de documentação, deixa guardado lá. Tem que guardar essa documentação. Agora eu vou dar uma dica para quem tem casa nos assistindo agora. Se você exerce uma atividade que você sente quando você sai do seu trabalho, você fica com dores, você tem que buscar ajuda médica. Seja um atendimento ambulatorial ou seja uma consulta médica. Isso tem que ser documentado, tem que ser relatado, porque se uma hora você tiver um quadro clínico mais grave, a gente vai contar a história de quando começou o adoecimento. Isso é muito importante. E ninguém consegue fazer isso por conta própria. Precisa do acompanhamento de um profissional dessa área, né, doutor? Exatamente. Na verdade, a pessoa procura, por exemplo, uma advogada Sim. especialista em direito previdenciário, quando ela já está com um quadro clínico assim, já não tem mais para onde correr. E nós cobramos muito isso. A documentação médica ela é muito importante para documentar o quadro clínico. A doutora sempre repete isso aqui nos quadros, a importância dos relatórios médicos, das orientações, dos medicamentos, das receitas serem guardadas. Muitas das vezes a gente compra o remédio, aquelas receitas que não ficam retidas, né? Exatamente. E acaba descartando. E isso faz uma diferença danada para poder comprovar que você fez o tratamento, né, doutora? Exatamente. Toda essa documentação, sabe quando você vai à farmácia, eles tiram xerox da sua receita? Sim. Você tem que guardar aquele xerox, ou pedir para eles ficarem bate o carimbo, fala confere com o original, coloca a assinatura de quem foi que vendeu esse medicamento, porque isso comprova que você tomou medicamentos, inclusive, que exigem a retenção da receita. Doutora, é um prazer sempre recebê-la aqui em nossos estúdios para ajudar o nosso telespectador a saber dos seus direitos, das providências que são necessárias serem tomadas na hora da aposentadoria, na hora de conseguir um benefício. Muito obrigado. Agradeço, Fábio. Eu posso fazer um Sim, comentário? claro. A pessoa que aposenta por invalidez, ela pode ter um acréscimo de 25% no valor do seu benefício. Então, normalmente, a pessoa que aposenta com problema na coluna, ela, a longo prazo, ela vai precisar de ajuda. É muito difícil uma pessoa aposentar por invalidez e não precisar desse suporte. Já a pessoa com deficiência, ela aposenta mais nova e ela não tem a aplicação do Fundo Previdenciário. Ou seja, financeiramente também é uma aposentadoria que vale a pena.